é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que correm igual a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, da fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu amigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Belas palavras proferidas pelo salmista no Salmo 27. E é com essa alegria, e é com essa certeza, com essa esperança no Senhor que estamos chegando até você mais uma vez aqui com o nosso culto da Primeira Igreja Batista em São Raimundo Nonato, neste domingo 26 de abril. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. E saudamos, desejando que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus esteja habitando no seu coração e no seio da sua família. E nós desejamos que Deus abençoe a vida de cada um daqueles que nos assistem. E nós cumprimentamos aos irmãos da nossa igreja, cumprimentamos a outros irmãos de outras cidades que nos assistem, de outras pessoas que nos acompanham pela rádio. Nós desejamos que o Senhor, nosso Deus, abençoe ricamente a sua vida. Cumprimentamos os irmãos, nossas congregações, que também estão conectados conosco nesse momento. Esse é um tempo de louvor ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E cumprimentamos aos nossos amigos aqui de São Raimundo Nonato, que também nos assistem nessa hora. Nós temos orado para que Deus abençoe a nossa cidade. Hoje tivemos 2 momentos de oração. As famílias estão agora encerrando o segundo momento de clamor a Deus pela nossa cidade. Então, nós temos certeza que dos altos céus virá o socorro para a nossa cidade nesses dias. Então, fique conosco. Logo mais teremos a palavra de Deus ao seu coração. Vamos acompanhar mais um louvor. Cante conosco louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me,
Senhor é maravilhoso, é a luz do mundo, é a luz para as nossas vidas. Quero convidar você para refletirmos na palavra de Deus. Eu quero ler o texto em 1 Crônicas, capítulo de número 21, o versículo de número 13. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Leia conosco o texto que diz: Então disse Davi a Gade, o profeta: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Mas não caia eu nas mãos dos homens. Quero falar sobre nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Hoje olhamos para um lado e para o outro e perguntamos: de onde virá o meu socorro? Há quantos que hoje estão emitindo essa pergunta? De onde virá o meu socorro? De onde virá o socorro para a nossa cidade? Quem nos salvará? Nessa palavra o salmista diz: estou em grande angústia. Há muitos hoje em grande angústia, inclusive aqui em nossa cidade. Há muitos que estão em angústia e aperto e se perguntando: quem nos salvará? De onde virá o nosso socorro? Como Davi, nós estamos nas mãos de Deus. Não é de agora. Agora, de fato, nós estamos tendo essa certeza. Muitos estão chegando a essa grande descoberta, ou começando a ter essa consciência. Mas nós estamos nas mãos de Deus. Sempre tivemos. E estamos. Muitos estão descobrindo isso agora. Eu estou nas mãos de Deus. Você, a sua família, a sua casa, a nossa cidade está nas mãos de Deus. Como Davi, estamos em grande angústia. Muitos estão em grande pavor, mas estamos nas mãos de Deus. O versículo lido nos apresenta uma ocasião quando Davi está sendo confrontado pelo profeta Gade. E isso aconteceu numa ocasião em que Davi pecou contra o Senhor. E o pecado foi levantar um recenseamento em Israel, coisa que Deus havia dito para não fazer. Davi faz. Davi queria saber quantas pessoas tinham, quantos homens de guerra ele tinha. Fez o recenseamento, desobedecendo assim uma ordem de Deus. E agora Deus vai puni-lo por isso. E agora Deus vai castigá-lo. E o Senhor coloca diante dele duas situações. Ou cair nas mãos de Deus, ou cair nas mãos dos homens. O versículo 12 diz assim, que Deus apresentou diante de Davi para que ele escolhesse ou 3 anos de fome, ou então 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou então 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo assolando todas as regiões de Israel. E Davi precisava responder, e Davi opta por cair nas mãos de Deus. Ele escolhe então 3 dias da espada do Senhor vindo contra o povo de Israel, contra Israel. Davi decide cair nas mãos do Senhor. Essa decisão de Davi por cair nas mãos de Deus nos apontam 2 grandes lições sobre o caráter de Deus e sobre as mãos de Deus. Davi estava sendo punido, mas ainda assim preferiu cair nas mãos de Deus. Aprendemos aqui 2 lições, 2 direcionamentos, 2 lições que nos ajudam a entender
esse momento em que estamos vivendo. Duas lições que abrem a nossa mente para compreender o momento em que estamos vivendo, para compreender a situação do mundo. Nós podemos olhar a situação do mundo e que nós estamos envolvidos de duas maneiras: juízo e graça. Juízo e graça. Castigo e misericórdia. Condenação e disposição para salvar. A verdade é que nós estamos nas mãos de Deus e as duas mãos de Deus estão estendidas à humanidade hoje. Estendidas a nós. As duas mãos de Deus estão hoje estendidas à cidade de São Raimundo Nonato. Duas mãos de Deus. E quais são elas? Primeiro, eu diria que é a mão do juízo. A mão do juízo de Deus. Estamos vendo e vivendo um tempo de juízo. Mas não o juízo final. Alguns perguntam: pastor, mas o juízo não é só depois da segunda vinda? Sim, o juízo final. O juízo final é depois da segunda vinda, sim. Mas nós estamos vivendo um tempo de juízo. Um tempo em que Deus está julgando não as pessoas, mas o modo de vida da humanidade. Estamos vivendo um tempo em que Deus está submetendo a humanidade a um julgamento. Não são as pessoas que estão sendo julgadas, mas sim as práticas da humanidade. É como se estivéssemos vendo a mão de Deus estendida a nós e desaprovando a nossa forma de viver. Desaprovando o estilo de vida da humanidade. Volto a dizer, Deus não está julgando as pessoas. Ele está julgando a suficiência humana. Durante muito tempo, o homem se achou autossuficiente. O homem se viu numa posição em que estava tentando tirar Deus de cena. Desprezando. O homem olhou para si e viu seu poderio, a sua capacidade, sua autossuficiência, e o homem passou a confiar em si mesmo. E Deus está agora julgando isso, ou condenando isso. Deus está julgando a segurança humana. O homem achou que estivesse seguro e que tivesse a resposta para a segurança da humanidade. Os poderes militares das grandes potências mundiais desafiando uns aos outros. E Deus agora está lançando essa segurança por terra. A segurança humana não nos basta. Segurança humana não basta. Apenas alguns dias, bastaram apenas alguns dias para o homem perceber que não pode garantir a sua própria segurança. Deus está julgando a segurança humana. Deus está levando a juízo a ciência. A ciência que ainda não tem respostas prontas. A ciência que, devido à capacidade humana, capacidade da mente humana, mas tudo isso é limitado pela ação de Deus, tanto é que o homem em si ainda não encontrou a resposta que tanto busca. A ciência tem as suas limitações. Deus está julgando a economia mundial. A economia mundial que é fundamentada em ter. Os que têm e querem ganhar cada vez mais estão ganhando. Esse era o quadro até um mês atrás. Os que têm procurando sempre ganhar mais. E os que não têm perdendo cada vez mais. De alguns dias para cá, estamos vendo uma economia diferente. Estamos vendo uma economia de partilha. Uma economia de solidariedade. Onde os governos estão assistindo as pessoas. Aqueles que têm, os grandes artistas, aqueles que ganham e conseguem angariar uma grande fortuna, estão partilhando. A economia da solidariedade está em alta no momento. Cada um repartindo e cuidando. Essa é a economia
que está se levantando e tirando de cena a economia de uns se sobrepondo aos outros. Deus está julgando o estilo de vida fundamentado em entretenimento, em ativismo, em correria, em diversão. Deus está julgando isso e levando a humanidade a um tempo sem essas coisas. Um mês sem entretenimento, sem ativismo, sem correria. Deus está julgando o estilo de vida fundamentado em entretenimento. Deus está julgando até mesmo, eu diria, as práticas da igreja. A igreja que se fundamentou no templo, que fez do templo como se fosse o único lugar de adoração, em que tudo girava em torno do templo. Agora a igreja está vivendo sem o templo. Deus está julgando nosso desejo de controlar as coisas. O homem tem um desejo profundo por controle. E um dos grandes problemas que o ser humano está enfrentando hoje, mentalmente, psicologicamente, é o não controle. Deus está levando o ser humano a descobrir que não tem o controle de nada. Nossas ações, nosso estilo de vida, nossas práticas estão sendo julgadas pelo Senhor. Nós estamos nas mãos de Deus e essa mão de Deus está estendida à humanidade, mostrando e deixando claro que Deus não aprova o estilo de vida em que o homem estava vivendo, implantando e achando como se fosse o normal da vida. Deus, nesses dias, em meio a tudo que estamos vendo, o Senhor está julgando a humanidade, julgando suas práticas, seus valores, seu estilo de vida, suas buscas. Deus está lançando toda a segurança humana por terra. Mas foi Deus que criou isso? Não, não. Deus está permitindo que isso aconteça. Nossa forma de viver está sendo julgada, condenada e lançada ao chão. E Deus dizendo, vocês estão nas minhas mãos. E estamos. Vocês estão nas minhas mãos. E nós estamos. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Deus pode usar e usa doenças, situações para julgar o estilo de vida de um povo que rejeita e vira as costas para ele. Deus está julgando o estilo de vida de um povo que insiste e que persiste em virar as costas, em dizer não para o Senhor e a viver o estilo de vida ao seu bel prazer. E Deus agora pega tudo isso e lança ao chão, dizendo, vocês estão nas minhas mãos. E estamos. Às vezes, Deus inflige ou permite doença ao seu povo como julgamento pelas práticas, pelo estilo de vida. Mas quando Ele permite isso, esse julgamento é purificador e salvador, não é condenação. Deus não está trazendo condenação. Tudo isso é um ato de misericórdia. Tudo isso é para o cumprimento de seus propósitos de salvação. Com tudo isso, Deus está chamando a humanidade, não desejando condená-la, mas querendo salvar. Deus está falando à nossa cidade, dizendo, vocês estão nas minhas mãos, mas não para condenar, para salvar. Deus está dizendo à cidade de São Raimundo Nonato, eu tenho e eu quero vocês nas minhas mãos. Eu quero salvá-los. Eu desejo salvá-los, não condená-los. Eu quero vocês aqui nas minhas mãos. A mão de juízo está estendida. O juízo não é contra você, não é contra pessoas, mas é contra nossas práticas. O juízo, o julgamento, o que está sendo julgado são nossas práticas, nossos valores, nossas ideias, nossas motivações, nosso estilo de vida. Deus lançando tudo isso ao chão e dizendo, o que eu tenho é melhor para vocês. Dizendo, o meu estilo de vida é melhor para vocês. A mão de julgamento está estendida. E é preciso atentarmos para o juízo. O juízo está em pauta.
o juízo está presente. A mão julgadora, a mão de juízo está estendida a nós, desaprovando o nosso estilo de vida e dizendo que é preciso dar meia volta, dizendo que é preciso arrependimento. Fique atento ao juízo, meu querido irmão, meu nobre amigo, fique atento ao juízo. Atente para o juízo de Deus nesse momento. Mas há uma outra mão de Deus estendida a nós. Não somente juízo, há também a mão de graça. A mão do juízo e a mão de graça. Davi viu isso. Davi olhou e viu essas duas mãos de Deus, juízo e graça. Davi escolheu cair nas mãos de Deus, dizendo, porque Deus é cheio de graça, porque Deus é cheio de misericórdia. E a graça foi manifesta na vida de Davi. Davi escolheu 3 dias em que a mão do Senhor agiria pesadamente sobre Israel. Davi escolheu experimentar a ira de Deus sobre Israel. O versículo 15 diz que Deus enviou o anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazer, o Senhor olhou e deixou de trazer a catástrofe. E disse ao anjo destruidor, pare, basta. Pare, basta. Essa passagem bíblica é maravilhosa, extraordinária. O anjo destruidor está vindo. Muita coisa já havia acontecido. Muitos homens já haviam sido cometidos por tumores e muitas outras catástrofes. Você pode olhar isso no texto. Mas enquanto o anjo vinha para continuar a destruição, as pessoas estavam sendo atingidas e agora ele estava vindo para destruir a cidade e Deus diz, para. Já basta. Basta. Isso mostra que Deus é cheio de graça. O Senhor estendeu a mão graciosa sobre Davi e sobre Jerusalém, não permitindo que acontecesse tudo aquilo que estava previsto acontecer. E nós, embora nossa forma de vida, embora nosso estilo de vida seja julgado pelo Senhor, mas Ele não nos condenou. Ele não nos largou. Ele não nos entregou à peste. Ele não nos entregou ao vírus. Não estamos abandonados. Não estamos lançados à própria sorte. Não fomos entregues ao anjo destruidor. Nossa cidade, nosso país e o mundo está sobre a mira do olhar gracioso de Deus. A nossa cidade está sobre a mira da graça de Deus. E Deus, com graça, Ele nos assiste e Ele cuida de nós. Deus, o Deus que julga nossas práticas, mas é o mesmo Deus que olha para cada um de nós com graça. É o Deus que hoje está olhando com graça para a nossa cidade. Deus pode estender a sua mão a essa cidade e dizer, basta. Assim como Ele fez com Jerusalém. Assim como Ele disse ao anjo, basta, já chega. Ele há de dizer isso também em relação à nossa cidade. E eu creio que nós estamos prestes a viver dias nos quais o Senhor vai dizer, basta, já chega. Estamos prestes a ver o dia em que Deus vai estender a mão e dizer ao vírus, basta, basta, já chega. Esse é o momento. Quando isso acontecer, isso é resultado da mão graciosa de Deus estendida a nós. Mas para que isso aconteça, não há outro caminho. Para que isso aconteça, é preciso arrependimento, é preciso quebrantamento, é preciso entrega. E é por isso que eu me dirijo a você, meu nobre amigo,
meu irmão, a você aqui de São Raimundo Nonato, eu me dirijo a você dizendo, é hora de arrependimento. A nossa cidade precisa arrepender-se, quebrantar-se e dizer, Senhor, eu me entrego a Ti, perdoa os meus pecados. O nosso estado, o nosso país, é preciso que aconteça um grande quebrantamento a nível universal, para que a mão graciosa de Deus diga, basta, basta. Eu oro, eu desejo, eu chamo a atenção e eu apelo a cada morador dessa cidade para que se arrependa, para que se volte ao Senhor, para que reconheça que Deus é Senhor sobre essa cidade. Conscientize-se de que Deus troveja graça. Deus troveja graça chamando o pecador ao arrependimento. Deus chama o pecador ao arrependimento através de enfermidades, através de tragédias e muitas outras coisas. Todos os desastres naturais, quer sejam inundações, fome, gafanhotos, tsunamis, vírus, doenças, é como se fosse um trovão da misericórdia de Deus chamando o povo e dizendo, voltem para mim. Voltem para mim. É tempo dos joelhos se dobrarem. É tempo de que haja uma confissão de cada língua dizendo, Cristo é Senhor sobre a minha vida, Cristo é Senhor sobre essa cidade. Deus está chamando hoje todas as pessoas de todos os lugares a se arrependerem, a realinharem a sua vida pela graça, a olharem para o Senhor, a olharem e a se verem como totalmente dependentes da graça de Deus. Nossa cidade depende da graça de Deus. A tua família depende da graça de Deus. Eu e você dependemos da graça de Deus. E a mão graciosa está estendida. Deus nos chama ao arrependimento. Hoje, a graça de Deus é manifesta em nossa cidade através de várias formas. Deus ministra graça a nós através do cuidado. Ele cuida de nós. Deus manifesta graça hoje à nossa cidade, levantando pessoas para ministrarem o tratamento. Eu diria que hoje você, meu querido profissional da área da saúde, você que me ouve, que me assiste, você mantenha-se firme. Você faz parte do tratamento de Deus para essa cidade. Olhe para si e veja-se como um instrumento da graça de Deus para ministrar tratamento, para ministrar cura. Meu querido profissional de saúde, você foi preparado para esse tempo. Deus quer usar você. Você é um agente de Deus nessa hora. Você vai ministrar a graça de Deus. Você faz parte desse processo gracioso de Deus. Deus ministra graça através dessas pessoas. Deus ministra graça através da cura. E eu digo, eu declaro, eu insisto, até baseado nos dados, que a cura é mais forte que a doença. A cura é mais forte que a doença. A cura é mais forte que o vírus. A cura para você. Talvez você que está com medo, talvez alguém já é infectado, a cura para você. A cura é mais forte que o vírus. E é bem mais forte porque Deus está nesse processo de cura. Deus age pela graça através dos meios para continuar a vida mesmo em meio a tudo isso. Deus ministra graça guardando as nossas vidas. Deus ministra graça guardando a nossa cidade. Deus está com as mãos estendidas à nossa cidade. Deus está com as mãos estendidas à sua vida. A mão de graça está direcionada a nós. Graça é Deus nos amando. Graça é Deus salvando aqueles que não merecem e ninguém merece. A graça, guarde bem isso. Você que me assiste, lembre disso. A graça é maior que o pecado. A graça é maior que a dor.
A graça é maior que a luta. A graça é maior que o sofrimento. A graça é maior que o medo. A graça é maior que a angústia. A graça é maior do que o poder de um vírus. A graça é maior do que o pânico. A graça é bem maior que tudo o que está afligindo a sua alma hoje. A graça de Deus é maior. A graça é a maior força que age na terra. A graça é a maior força que age na terra. E a graça, ela está estendida a nós. A graça é maior do que todo esse momento, do que todo esse tempo difícil. A graça é bem maior. O próprio Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. A graça de Jesus nos basta. E há graça para você. A graça para você, meu irmão. A graça para você, meu amigo. A graça para você que está com medo. A graça para a nossa cidade. A graça de Deus está estendida à nossa cidade. Confiemos nisso. Confiemos nisso e nos rendamos ao Senhor, que é cheio de graça. Renda-se a Deus. Entregue-se a Deus. Arrependa-se. Graça é descansar nos braços de Deus. Graça é sentir Deus aquietando o nosso coração e acalmando a nossa alma. Graça é Deus nos erguendo. Graça é Deus nos levantando quando estamos sem força. A graça é o Senhor dando a você a proteção. A graça, pela graça, Deus dá proteção. A quem? Aquelas pessoas que têm que trabalhar. Há pessoas que têm que sair de casa todo dia, ou um dia, outro não, mas tem que sair de casa para ir trabalhar no hospital. Tem que sair. E cada vez que sai, vai apreensivo, com medo. Mas desde quando você sai, até quando você volta, Deus está guardando. Deus está guardando a tua saída e a tua entrada o tempo todo. Deus está guardando, Ele nunca deixou de te guardar. Deus está guardando aqueles que têm que ir para o hospital. Deus está guardando aqueles que têm que ir para o supermercado trabalhar. Deus guarda aqueles que têm que ir à farmácia. Deus guarda aqueles que têm que ir trabalhar na oficina, nas padarias. Deus guarda todos aqueles que precisam prestar os serviços essenciais. Alguém tem que guardar aqueles que estão nessa linha de risco. Alguém tem que guardar. E não sou eu, não é você. Quem guarda é Deus. E isso é graça. Meu querido, pela graça, Deus está guardando você. Tome seus cuidados, mas acima de tudo, existe alguém guardando a sua vida. Deus guarda você o tempo todo. Quando você tiver que sair, você vai sair e a sua vida estará nas mãos de Deus, guardada pelo Todo-Poderoso. E essa graça nunca vai faltar. Essa graça nunca vai acabar. Pode acabar tudo, mas a graça nunca vai acabar. O vírus vai passar, vai. E a graça vai continuar. O momento, a dor, o medo, a angústia vai passar. E a graça vai continuar, porque ela prevalece o tempo todo. A graça de Jesus jamais nos faltará. Jamais nos faltará ao coração. A graça nunca vai faltar. E é com graça e é pela graça que nós vamos vencer, que nós vamos atravessar esse vale, que nós vamos chegar ao outro lado e dizer: obrigado, Senhor, a tua graça me basta. Nós vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Você vai vencer. Mas faça o que tem que ser feito. Quebrante-se, arrependa-se, entregue ao Senhor. Nesse tempo, esse é um tempo de juízo e graça. E é com graça, é dependendo da graça que nossa cidade vai atravessar e vai chegar ao outro lado sem grandes perdas. Sem grandes perdas. Deus vai nos sustentar. Deus vai nos capacitar. Mas eu digo a você, não há outro caminho. Quebrante-se, entregue-se, coloque tua vida nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Estamos vivendo um tempo de juízo e graça. Juízo e graça. É preciso que nós conscientizemos do juízo e nos voltemos para a graça.
É tempo de reconhecer a fragilidade humana, a brevidade da vida. É tempo de admitir que somos frágeis, somos pequenos, não temos controle de nada. É tempo de entendermos que nós não podemos controlar nada. É tempo de arrependimento e de voltar à fé no Senhor Jesus. É tempo de rogar ao Senhor que repreenda essa e outras enfermidades. Que Deus nos guarde em meio a tudo isso e que em tudo Ele cumpra o seu propósito gracioso e soberano sobre a nossa vida. E nós precisamos, enquanto as coisas acontecem, nós precisamos descansar naquele que quando Ele quer, até os ventos e o mar obedecem. Vamos confiar naquele que tem todo o poder. Quando Ele quer, os ventos do Covid, por exemplo, e o mar da tragédia lhe obedecem. Quando Ele quer, Ele estende a mão e diz: basta, basta. Deus há de dizer: basta. Isso é manifestação da graça. Vamos orar, precisamos orar, para que vejamos a mão de Deus estendida a nós, dizendo: basta, basta. Essa mão é a mão de graça. Isso acontece quando o povo se quebranta, quando o povo se arrepende, quando o povo reconhece, quando o povo se volta para Deus. As duas mãos de Deus estão estendidas a nós, a mão de juízo e a mão de graça. Estamos nas mãos de Deus. Reconheçamos isso. É hora de reconhecer. É hora de entrega. É hora de dizer: Senhor, eu dependo de Ti. A nossa cidade depende do Senhor. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor. Você que não entregou sua vida, coloca a tua vida agora nas mãos de Jesus. Diga: Senhor, estou colocando a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me quebranto agora. Eu reconheço que não sou e nem posso nada. Eu reconheço que não tenho controle de nada. Eu reconheço que só o Senhor. Eu reconheço que em Ti está a solução. É nele que está a solução. Entregue sua vida a Cristo Jesus. O julgamento hoje é sobre a prática. Não espere que você mesmo seja julgado. Não espere isso. Aceite hoje a mão de graça estendida a você. Quebrante-se, arrependa-se e entregue sua vida a Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Vamos acompanhar a música. Enquanto você ora, enquanto você entrega a sua vida a Cristo Jesus, você pode cantar ou ouvir essa música que será entoada para o nosso enlevo espiritual. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que
Cada dia vou viver rompendo em fé. Muito bem, meu irmão, meu amigo, muito obrigado pela sua participação conosco nesse tempo aqui, no nosso culto. Se você deseja entregar a vida a Jesus, ou já entregou, entre em contato conosco, entre em contato com a Primeira Igreja Batista pelo Instagram, ou através de alguém que você conhece. Mantenha contato conosco, que nós teremos o maior prazer em ministrar mais de Deus ao seu coração. Amanhã estaremos passando aos irmãos a nossa programação para toda a semana. Eu quero continuar desafiando a nossa igreja a estar clamando ao Senhor pela nossa cidade. Vamos clamar, vamos nos quebrantar diante de Deus e pedir ao Senhor proteção, cuidado e livramento sobre a nossa cidade. Vamos assegurar, sustentar a nossa cidade através da oração. Vamos ministrar paz, esperança e cura à nossa cidade através da oração. Ao longo de toda a semana, vamos continuar em oração pelo nosso povo, para Deus curar, para Deus trazer um novo tempo para a nossa cidade. Meu sincero desejo é que Deus conceda uma semana muito abençoada, com muita saúde, para você, para toda a sua casa e para a nossa cidade. Que esta seja uma semana em que Deus esteja agindo e que Deus esteja cessando o aparecimento de novos casos, que aqueles que foram confirmados que tenham avanço no tratamento. Vamos orar e clamar por uma semana pacífica sob a direção e os cuidados do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e viva uma semana debaixo da graça maravilhosa do Senhor, porque a mão de graça está estendida a cada um de nós. Que Deus continue guardando a tua vida. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite e uma semana abençoada.